Olá, turma! Na nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre crônica. Para iniciarmos essa discussão, temos um texto aqui de Vinícius de Moraes, em que o título do texto é O Exercício da Crônica. Vinícius vai dizer o seguinte: escrever prosa é uma arte ingrata, eu digo prosa fiada, como faz um cronista, não a prosa de um ficcionista, no qual este é levado meio à tapa pelas personagens e situações que, azar dele, criou porque quis. Com o prosador do cotidiano, a coisa fia mais fino. Senta-se ele diante de sua máquina, olha através da janela e busca fundo em sua imaginação um fato qualquer, de preferência colhido no noticiário matutino ou da véspera, em que, com as suas artimanhas peculiares, possa injetar um sangue novo. Se nada houver, resta-lhe o recurso de olhar em torno e esperar que, através de um processo associativo, surja-lhe de repente a crônica, provinda dos fatos e feitos de uma vida emocionalmente despertados pela concentração. Ou então, em última instância, recorrer ao assunto da falta de assunto, já bastante gasto, mas do qual, no ato de escrever, pode surgir o inesperado. A partir desse texto, né, o exercício da crônica, nós temos aqui um texto, basicamente um texto metalinguístico, ou seja, é um texto que possui características de crônica, em que vai falar sobre esse processo de criação da crônica. E a partir dele, a gente pode observar que a crônica é um texto que vai tratar de assuntos do cotidiano. Existe até uma discussão, né, em relação à crônica, se devemos considerar a crônica como um texto literário ou se não deve ser considerado um texto literário, porque a crônica é essa produção textual que fica numa zona limítrofe, né, entre ficção e realidade. Por quê? Porque geralmente trata de assuntos do cotidiano, e por tratar de assuntos do cotidiano e ser vinculada muitas das vezes em jornais, existe todo esse questionamento, né, em torno desses textos, se devemos ou não considerá-los como textos literários. E as particularidades da crônica? O que é que nós devemos saber sobre a crônica? A crônica é uma narração curta. Geralmente, quando ela vem em um livro, ela possui uma, duas páginas no máximo, né? É um texto escrito em prosa, né? Uma outra característica também que nós podemos citar. Geralmente, também a crônica, ela descreve fatos da vida cotidiana, como eu já falei anteriormente. Uma outra característica é que a crônica, ela pode ter caráter humorístico. Ou seja, muitos autores, Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, recorre à crônica, né, em suas produções, e geralmente esses textos produzidos por Luiz Fernando Veríssimo são textos de caráter humorístico. A crônica pode ser também um texto crítico, né, satírico ou irônico. Essas são algumas de suas características. Possui personagens comuns, geralmente esses personagens não são fictícios, né? São pessoas reais, pessoas comuns. Segue um tempo cronológico, é uma outra característica, ou seja, na crônica você não vai ver a questão do flashback, né? Que às vezes a gente acompanha nos romances, por exemplo, em que o texto ele começa pelo fim, digamos assim, ou então que a personagem em vários momentos lembra de situações do passado no presente. Então, na crônica geralmente não tem isso. A crônica ela vai seguindo um tempo cronológico, né, na ordem direta. Muitas vezes na crônica a gente pode observar o uso da oralidade na fala dos personagens, por serem pessoas comuns, né? Às vezes, em alguns momentos da fala, a gente consegue observar esse uso da oralidade. E também possui uma linguagem simples, então geralmente não é um texto assim tão complexo, né? A gente consegue compreender com facilidade porque a linguagem
presente na crônica não é uma linguagem tão complexa, é uma linguagem bastante simples, bastante acessível. Eu trouxe aqui uma crônica para a gente ler e poder discutir um pouco, né, sobre o assunto, que o título é Um Idoso na Fila do Detran. É uma crônica de Zueni Ventura. E o texto diz o seguinte: O senhor aqui é idoso, gritava a senhora para o guarda no meio da confusão na porta do Detran da Avenida Presidente Vargas, apontando com o dedo tal senhor. Como ninguém protestasse, o policial abriu o caminho para que o velhinho, enfim, passasse à frente de todo mundo para buscar sua carteira. Olhei em volta e procurei com os olhos o velhinho, mas nada. De repente percebi que o idoso, que a dama solidária queria proteger do empurra-empurra, não era outro senão eu. Até hoje não me refiz do choque. Eu que já tinha me acostumado a vários e traumáticos ritos de passagem para a maturidade dos 40, quando em crise se entra pela primeira vez nos entra, dos 50, quando o deprimido salte que jamais vai se fazer outros 50. A gente acha que pode chegar aos 80, mas aos 100. E dos 60, quando o eufemismo diz que a gente entrou na terceira idade. Nunca passou pela minha cabeça que houvesse uma outra passagem, um outro marco aos 65. E, muito menos, nunca achei que viesse a ser chamado tão cedo de idoso, ainda mais numa fila do Detran. Na hora, tive vontade de pedir à tal senhora que falasse mais baixo. Na verdade, tive vontade mesmo foi de lhe dizer: idoso é o senhor seu pai. O que mais irritava era a ausência total de excitação ou dúvida. Como é que ela tinha tanta certeza? Que ousadia! Quem lhe garantia que eu tinha 65 anos, se nem pediu para ver minha identidade? E o guarda paspalhão? Por que não criou um caso exigindo prova e documentos? Será que era tão evidente assim? Como além de idoso, eu era um recém-operado, acabei aceitando ser colocado pela porta adentro. Mas confesso que furei a fila sonhando com a massa gritando revoltada. Esse coroa aí tá furando a fila. Ele não é idoso. Manda ele lá pro fim. Mas que nada, nem um pio. O silêncio de aprovação aumentava o sentimento de que eu era, ao mesmo tempo, privilegiada e vítima do tempo. Me lembrei da manhã em que acordei fazendo 60 anos. Isso é uma sacanagem comigo, me disse. Eu não mereço. Há poucos dias, ao revelar minha idade, uma jovem universitária reagiria assim. Mas ninguém lhe dá isso. Respondi que, em matéria de idade, o triste é que ninguém precisa dar para você ter. De qualquer maneira, era um gentil consolo da linda jovem. Ali na porta do Detran, nem isso, nenhuma alma caridosa para me dar um pouco menos. Subi e a mocinha da mesa de informações apontou para os balcões 15 e 16, onde havia um cartaz avisando gestantes, deficientes físicos e pessoas idosas. Excitei um pouco e ela, já impaciente, perguntou: O senhor não tem mais de 65 anos? Não é idoso? Não, não sou gestante. Tive vontade de responder, mas percebi que não carregava nenhum sinal aparente de que tinha amamentado ou estava prestes a amamentar alguém. Saí resmungando: não tenho mais. Tenho só 65 anos. O ridículo, a partir de uma certa idade, é como você fica avaro em matéria de tempo. Briga por causa de um mês, de um dia. Você nasceu no dia 14, eu sou do dia 15. Já ouvi essa discussão. Enquanto espero ser chamado, vou tentando me lembrar quem me faz companhia nesse triste trânsito. Aí, se não me falha a memória, e essa é a segunda coisa que mais falha nessa idade, me lembro que Fernando Henrique, Maluf e Chicanísio estariam sentados ali comigo por associação de ideias ou de idades. Vou recordando também que só no jornalismo, entre companheiros de geração, há um respeitável time dos que não entram mais
em fila do Detran, ou estão quase não entrando. Ziraldo, Dines, Goulart, Evandro Carlos, Milton Coelho, Jânio de Freitas, Lemos, Cone, Barreto, Armando e Figueiró já andam de graça em ônibus há um bom tempo. Sei que devo estar cometendo injustiça com um ou outro, de ano, meses ou dias, e eles vão ficar bravos, mas não perdem por esperar, é questão de tempo. Ah, sim, onde é que eu estava mesmo? No Detran, diz uma voz. Ah, sim. E o atendimento? Ah, sim. Está mais civilizado, há mais ordem e limpeza, mas mesmo sem entrar em fila, passa-se um dia para renovar a carteira. Pelo menos alguma coisa se renova na cidade. Então, gente, eu trouxe essa crônica para que vocês pudessem observar um pouco, né, a questão das características da crônica. Por exemplo, aqui a gente pode observar que se trata de um assunto do cotidiano, não é isso? Ou seja, o autor ele vai falar sobre a sua experiência de estar na fila do Detran e de ser chamado de idoso, né, naquele espaço. Então a gente vê que é uma personagem comum, tem esse caráter humorístico, não é isso? No texto a gente observa que a forma como ele traz essa questão de já estar na terceira idade e tudo mais é de uma forma bem interessante, né, bem engraçada. Então a gente observa isso, observa também a questão da sequência cronológica, né, do tempo, o uso da oralidade em alguns momentos, né, em que ele citava a fala de alguém, por exemplo, esse coroa aí tá querendo furar fila. Esse tá é uma marca de oralidade, né? A gente observa também que a linguagem utilizada aqui foi uma linguagem bastante simples. Então, são algumas dessas características, e principalmente por se tratar de um texto curto, uma narração curta, né? E trazendo uma história do cotidiano, descrevendo, né, fatos do cotidiano, que a gente considera esse texto como uma crônica, certo? Então, essa foi a referência utilizada e um abraço a todos e todas.